não é objetivo só apurar responsabilidades, mas também nós podemos aprimorar o sistema de inteligência e de prevenção desses incidentes. Aqui a gente tem uma situação muito clara, a inteligência funcionou, fez as comunicações. Por que essas comunicações não foram atendidas, por que não foram tomadas as providências, é a questão que se coloca. E aí nós temos duas hipóteses. Ou houve uma omissão deliberada e intencional, isso é bastante grave, ou houve uma falha operacional por negligência, por incompetência, e isso também é grave. Então tem que apurar a responsabilidade? Tem, mas também tem que desenvolver os mecanismos necessários para que esse tipo de fato não aconteça novamente. Questionamentos ao comandante coronel, ex-comandante coronel Fábio Augusto Vieira. Eu quero aqui externar minha estranheza à afirmação trazida pelo hoje senador da República, Sérgio Moro. Eu não consigo compreender a sua afirmação, porque ou é ignorância, falta de conhecimento sobre o ordenamento jurídico em vigor, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou é má-fé, inveja do ministro Flávio Dino. Porque o senador afirmar que, quando foi ministro da Justiça, utilizou a Força Nacional e não há nenhuma implicação, não há nenhuma consequência jurídica, se a Força Nacional for utilizada sem anuência, sem a concordância do governo estadual, no caso aqui do GDF, é um absurdo jurídico. Só pode ser ignorância, falta de conhecimento ou inveja do ministro Flávio Dino. E aqui, se for a primeira alternativa, se for ignorância, nós vamos ensinar ao ex-juiz federal, ou ex-senador da República, o que diz a lei, o que diz as decisões mais atualizadas do Supremo Tribunal Federal. Teve uma ação civil ordinária protocolada pela Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, onde uma decisão foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal há 3 anos. Decisão essa no dia 24 de setembro de 2020, que deixou claro para que o Ministério da Justiça pudesse intervir, pudesse fazer uso da Força Nacional, ou por meio de uma intervenção, ou quando houver uma anuência dos governos estaduais. Sem essa anuência, somente se houver uma intervenção. Eu convido o senador a fazer leitura das decisões do Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que o governador do Distrito Federal, Ibanez, respondeu à provocação do Ministério da Justiça, falando que poderia intervir com a Força Nacional tão somente às 17h45 do dia 8 de janeiro. Se o pedido do Ministério da Justiça, se a colocação à disposição do Ministério da Justiça da Força Nacional fosse inócuo, desnecessário, não haveria de ser do governador Ibanez aceitar a intervenção, a utilização da Força Nacional. Então, eu trago aqui essa questão de ordem para trazer a verdade aos fatos. Ninguém vai conseguir investigar se posicionando como um mentiroso ou como um oportunista jurídico. Essa é a verdade dos fatos, e isso é o que diz a lei, e isso é o que diz a posição atualizada do Supremo Tribunal Federal em nosso país. É tão importante respeitar as decisões que eu parabenizo Vossa Excelência, senhor presidente, porque eu li a decisão do ministro Zanin e, de fato, eu nem questionei. A linha C da decisão é clara. Se o senhor faz algum tipo de advertência, se Vossa Excelência faz qualquer tipo de advertência ao senhor Fábio Augusto Vieira, o senhor estaria descumprindo uma decisão do Supremo. Se descumpre uma decisão judicial, configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Então, essa é a decisão do Supremo. Por essa razão, o Ministério da Justiça não utilizou a Força Nacional sem a anuência do governo do Distrito Federal. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, não custa nada, senhor Fábio Augusto, lhe fazer uns questionamentos. Eu espero que o senhor possa responder os nossos questionamentos. Não é nada que vale incriminar, mas porque a gente precisa ter acesso a algumas informações, a gente precisa ter a clareza dos fatos. Qual era o cenário, quando o senhor esteve aqui na esplanada, qual era o cenário que o senhor encontrou? O que o senhor viu aqui? Excelência, vou permanecer em silêncio. Ainda assim permanecerá em silêncio. O senhor foi aprovado no concurso público com 17 anos. Eu estudei a sua história. O senhor é respeitado entre os militares.
E é por essa razão que eu peço ao senhor que aproveite essa oportunidade e responda, assim como foi na CPI da Câmara Legislativa aqui do DF, para que a gente possa, de fato, ter acesso às informações que o senhor sabe. O senhor pediu reforço, o senhor pediu ajuda a alguém, pediu reforço para poder combater os atos no dia 8? Excelência, pelas razões já mencionadas, vou permanecer em silêncio. Consequentemente, não tem como responder a quem pediu reforço. Permanecerei em silêncio. Nesse caso, senhor presidente, eu sigo aqui para a segunda parte dos meus questionamentos em razão do silêncio do senhor Fábio Augusto Vieira. Eu lamento muito, pois essa era uma oportunidade da gente esclarecer muitos fatos. Aqui todos estão vendo. Não existe depoimento com maior visibilidade do que esse aqui. Eu respeito o seu direito, a orientação do seu advogado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas reflita sobre a oportunidade que está diante da sua possibilidade de fala, de esclarecer esses elementos. Aproveito aqui o tempo, senhor presidente, para ainda, na questão de ordem levantada, trazer o depoimento do senhor Fernando de Souza Oliveira. O senhor conhece o senhor Fernando de Souza Oliveira? Já ouviu falar dele? Ou também não vai responder? Permanecerei em silêncio. O senhor Fernando de Souza Oliveira, ele era adjunto do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e foi secretário de Segurança do DF. No termo de declarações à Polícia Federal, o Fernando de Souza Oliveira, ele fala o seguinte, senhor presidente, que por volta das 12 horas do dia 7 de janeiro de 2023, recebeu uma mensagem do secretário Anderson Torres determinando ao declarante que entrasse em contato com o governador Ibanez. Que o governador Ibanez ligou para o declarante por volta das 13 horas, determinando que recebesse os pontos focais do Ministério da Justiça para uma reunião. Que durante a reunião ficou estabelecido junto ao Ministério da Justiça que a Força Nacional ficou responsável pela segurança, frisa-se, do Palácio da Justiça e da sede da Polícia Federal. Veja, além da decisão do Supremo, que já está em vigor há 3 anos, do dia 24 de setembro de 2020, esse plano de ações de segurança está aqui claro, confirmado em depoimento público à Polícia Federal pelo adjunto do Anderson Torres, o Fernando, que a Força Nacional só poderia agir no prédio do Ministério da Justiça e no prédio da Polícia Federal. Ora, é por essa razão que a Força Nacional não pôde contribuir com a segurança aqui na esplanada. É importante também sublinhar e destacar, senhor presidente, que a todo instante a oposição ela tenta criar uma narrativa, criar uma tese para que o algoz, para que o agressor, para que o criminoso ele possa se transformar em vítima, tal qual um estuprador tenta em sua defesa inócua, em sua defesa totalmente descabida, alegar que praticou um crime absurdo, um crime horrendo, pelas vestes que a vítima estava usando, pelo decote, pela saia. Isso é um absurdo. Essa tese não deve prosperar. Nós não podemos aceitar que o algoz se transforme em vítima. Não tem cabimento afirmar que foi o ministro Flávio Dino ou que foi o presidente Lula que trouxe todas aquelas pessoas dos seus estados, das suas cidades, que montou o acampamento, que financiou o acampamento, que trouxe aquelas pessoas para a esplanada para que fosse dado um golpe após a vitória nas urnas. Não tem lógica, não tem cabimento. Então, somente aqueles que creem que a Terra é plana, que uma vacina não salva vidas, é que pode levantar uma tese absurda como essa. Então, nesse tempo que aqui eu tenho, eu venho, mais uma vez, ratificar. Nós não vamos aceitar que criminosos tentem aqui se transformar em vítimas. Quem descumpriu a lei? Quem financiou? Quem vendeu joias para financiar atos antidemocráticos? Quem desviou recurso público de empresa madeireira contratada pela Codevasp para poder financiar acampamento, para poder garantir alimentação para aqueles que lá estavam acampados, para garantir o traslado daquelas pessoas das suas cidades, dos seus estados? Quem utilizou rede social para poder mobilizar essas pessoas e colocar na cabeça delas quase como uma lavagem de que elas vindo para cá, elas poderiam dar ao então presidente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, as condições para uma GLO, as condições para um golpe de Estado? Não foi o atual governo, não foi o ministro Flávio Dino. Pelo contrário, a gente tem aqui mensagens, quebra de sigilo telemático de mensagens da esposa do Mauro Cid, que foi ajudante de ordem
tido como filho do Bolsonaro, falando da preocupação para angariar recursos para que essas pessoas pudessem sair das suas cidades, sair dos seus estados, compartilhando mensagens internas das Forças Armadas, do Exército. Então, vamos acabar com essa conversa fiada, vamos tratar essa investigação de forma séria, vamos respeitar as decisões do Supremo. Pode não concordar, e aqui eu falo como advogado, como jurista, eu não concordo com essa decisão do Zanin, mas me cabe aqui cumpri-la. Se eu desejar questioná-la, depois eu entro com embargo, eu uso o meio jurídico adequado. Agora, não vem aqui levantar tese que não tem cabimento jurídico, não tem cabimento fático para tentar transformar um algoz, transformar um criminoso numa vítima. Nós não vamos aceitar, nós não vamos anistiar aqueles que financiaram, instigaram, de algum modo, os atos do dia 8 de janeiro.